Quer saber como corrigir o fósforo no solo? Descubra agora assistindo esse vídeo. O fósforo tem papel vital no crescimento e desenvolvimento das culturas, sem exceção. Esse nutriente é tão importante que acabou integrando a fórmula de adubo que conhecemos por NPK. Recapitulando, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. E um dos papéis mais importantes do fósforo, sem dúvida, está no crescimento da planta, participando ativamente na formação das proteínas, do amido, da sacarose, da glicose, além de interferir na produção de sementes e frutos e na obtenção de energia pela planta. Então, se eu colocar adubo no plantio, estou suprindo toda a necessidade da planta? Ora, nem sempre. O que acontece na prática é que ao usar as tabelas de adubação, você estará fornecendo o mínimo necessário para a planta crescer e se desenvolver. Porém, aqui é que entra o ponto principal que temos insistido tanto. Se o objetivo é aumentar a produtividade da sua lavoura, não adianta colocar o mínimo de fósforo para a planta se desenvolver. Você, na verdade, precisa corrigir o fósforo e elevar os teores no solo, para índices que priorizem o aumento da produtividade. Com a adubação, dificilmente você conseguirá elevar o fósforo para os padrões dos solos altamente produtivos. E alguns até me perguntam se a solução não estaria em utilizar adubo em quantidades elevadas para aumentar os níveis da fertilidade do solo. Já falei sobre esse assunto em outro vídeo e obviamente que a melhor solução não é carregar na adubação. Além de gerar salinização nas raízes com fórmulas ricas em potássio, você vai desperdiçar adubo e com certeza dinheiro também. Mas então, como elevar o fósforo no solo? A resposta está na análise do solo. Quando você faz uma análise, os laboratórios determinam o teor de fósforo no solo. E aqui há diversos extratores para se determinar esse nutriente. O mais usado e o mais comum é o fósforo MLX1. O fósforo MLX1 foi adotado no Brasil em 1950 pelo Instituto Agronômico de Campinas em substituição ao método americano usado até então e que não atendia como devia aos casos brasileiros. Outras formas de determinar o valor de fósforo é o método em resina, bastante utilizado no estado de São Paulo, e o fósforo remanescente, que já incorpora na determinação a capacidade de tampão do fósforo no solo. Não vou entrar muito em detalhes de como determinar o fósforo no solo. Para nós o que interessa mesmo é o valor da análise e quanto devo elevar o nutriente para produzir mais. Agora que já possuo o valor do nutriente, seja em MLX1, resina ou fósforo remanescente, eu preciso buscar os valores de referência para solos altamente produtivos. E nesse sentido há diversos trabalhos de pesquisa indicando o nível mais adequado de fósforo no solo. Um desses trabalhos, e vou deixar na descrição do vídeo, é recomendação da adubação fosfatada com base na capacidade de tampão de fósforo para solos de cerrado. Foi publicado pela Embrapa em 2006, que classifica a disponibilidade de fósforo de acordo com o teor de argila e o extrator utilizado para sua determinação. Só para citar alguns exemplos, o manual recomenda como adequado o valor de 6 mg por decímetro cúbico para a cultura de soja em solos com teor de argila entre 55% e 65%. Por outro lado, já o teor de argila variando de 45% a 55%, o trabalho diz que o valor deveria ficar em torno de 9 mg por decímetro cúbico. E assim, de acordo com o teor de argila, vou ter diferentes níveis críticos de fósforo no solo. Conforme diminui o teor de argila, ocorre aumento dos níveis críticos. Por exemplo, com teores de argila entre 10% a 15%, devemos ter em torno de 20 mg por decímetro cúbico de fósforo disponível. Lembrando que o fósforo disponível ele é determinado em MLX1. Bem, então, os níveis críticos de fósforo são definidos não só em função do teor de argila, mas também em função da cultura que será implantada. Para ficar mais claro, vou utilizar um exemplo. Supondo que na análise o teor de fósforo seja 3 mg por decímetro cúbico em MLX1 e o seu plano seja plantar soja nessa área.
De acordo com o manual da Embrapa, você deve elevar o fósforo para 6 mg por decímetro cúbico para a cultura da soja. Mas aí você também vai plantar milho após a cultura da soja. E o nível crítico já para o milho, ele estaria um pouco maior, tipo 9 mg por decímetro cúbico. Como é que eu faço então? Se a soja precisa 6 mg por decímetro cúbico e o milho exige 9 mg por decímetro cúbico. E nesse sentido a regra é clara. Diz que devo atender à necessidade da cultura mais exigente. Então eu vou precisar levar o fósforo em MeLX1 a 9 mg por decímetro cúbico. Depois de entender que as tabelas de adubação não são suficientes e que você precisa entrar com correção de fósforo, muitas perguntas começam a surgir. Por exemplo, devo aplicar esse fósforo no plantio? Posso aplicá-lo em cobertura, ou seja, a lanço, como faço com cloreto de potássio? E aqui eu alerto para o seguinte, que alguns cuidados são necessários com o fósforo. Primeiro, devido à sua pouca mobilidade no solo, é necessária a incorporação através de plantadeiras ou de algum equipamento que enterre o nutriente no solo. A aplicação feita a lanço em cobertura implica em deixar o nutriente sobre a superfície, concentrado na superfície do solo, com reduzida mobilidade para camadas mais profundas. E assim, no plantio, principalmente feito com plantadeiras do tipo só semente, aquelas que não têm a caixa de adubo ou a caixa de fertilizante, o sistema radicular fica concentrado na camada superficial do solo, em torno de até 10 centímetros de profundidade, o que pode ocasionar problemas em situações específicas, como por exemplo, em anos com secas e veranicos, a concentração das raízes na camada superficial dificulta a absorção de água e, consequentemente, de nutrientes, comprometendo a produtividade das culturas. Portanto, a melhor opção para corrigir o fósforo acaba sendo com as plantadeiras convencionais equipadas com botinhas, que aplicam o nutriente incorporando ao solo, em profundidades abaixo, por exemplo, de 10 centímetros. E acontece o seguinte, que nas grandes propriedades, evidentemente que o período de plantio é curto, sendo necessário agilizar os trabalhos de implantação das culturas. Então, nesses casos, o uso das plantadeiras só semente, tudo bem, é indicado, desde que a adubação corretiva do fósforo seja feita com antecedência e com adubadoras que incorporam nutriente no solo. E aí, em propriedades menores, naturalmente, que a adubação corretiva do fósforo pode ser feita com a plantadeira convencional, com antecedência, antecedendo ao plantio, fazendo a incorporação do nutriente. E aqui vale lembrar que a adubação corretiva é indicada para elevar os nutrientes de fósforo a níveis adequados. Ou seja, quando você tem níveis baixos, muito baixos de fósforo, a adubação corretiva visa elevar esse nutriente aos níveis adequados para altas produtividades. E a adubação de manutenção, então, a adubação feita no plantio, na linha, é utilizada para repor os nutrientes exportados pelas culturas. Não podemos esquecer da importância do fósforo no desenvolvimento e no crescimento das culturas, e que só as tabelas de adubação, na maioria dos casos, não corrigem o nutriente para valores adequados de fertilidade. Então, se quisermos ter solos altamente produtivos, precisamos nos preocupar com a correção do solo e não apenas a aplicação do nutriente durante o plantio da cultura. É importante que você entenda, é necessário elevar o nível desse nutriente de baixo, muito baixo, conforme está no solo, para níveis adequados. Isso é que é fundamental. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha e inscreva-se no canal. Não esqueça também de clicar sobre o sininho para ser informado toda vez que sair um vídeo novo. E no próximo vídeo vamos continuar falando de fertilidade do solo. Até lá!